Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de maio, nós vamos meditar de Esdra, do capítulo 1 ao capítulo 4, em que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Finalizamos Segundas Crônicas e agora nós vamos iniciar um novo tempo. Porque Esdra vai falar sobre a reconstrução, né? Não só dos muros que foram derribados, mas também do templo. Ou seja, Esdra vai relatar o retorno do povo do cativeiro babilônico. Então, nós podemos ver que vai ser dois livros seguidos falando a respeito disso, que é o livro de Esdra e o livro de Neemias, né? E há indícios de que Esdra e Neemias, nos manuscritos originais, ele era apenas um livro. Não se tem a certeza de que foi apenas Esdra que escreveu este livro, porque em algumas partes há o tratamento na primeira pessoa, mas em outros nos abre uma certa dúvida, né, de que ele estava relatando ou alguém relatava por ele. O interessante é que os manuscritos antigos, uma parte dele vai ser encontrado em hebraico e outra parte em aramaico, né? Mas ele vai relatar uma fase muito importante dos acontecimentos durante o reinado de Artaxerxes I, que vai ser no período de 465 a 424 antes de Cristo, né? E nós vamos ver que Esdra estava em Judá, então é de lá que ele retrata os acontecimentos. A história vai começar em 538 a.C., durante o primeiro reinado de Ciro, onde Babilônia, né, é levado todo o povo, os judeus de Jerusalém, eles vão ser enviados em 3 remessas, né, em 605, 598 e 586, em cumprimento a toda a profecia estabelecida, porque o povo tinha se esquecido de Deus, né? Jerusalém, o templo havia sido destruído com a invasão de Nabucodonosor. Então agora nós vamos ver que Ciro ele vai publicar, né, um edito permitindo os judeus retornarem a Jerusalém para reconstruírem a casa do Senhor. E é muito interessante que logo no capítulo 1 nós vamos falar sobre o decreto de Ciro. E olha que interessante, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, isso está lá em Jeremias 25:11, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o que fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém e em Judá. Interessante, não é? Ciro não era um rei cristão. Muito menos a Pérsia era o povo de Deus, mas Deus move o coração de Ciro, rei da Pérsia, em cumprimento à profecia dada em Isaías 44:28. Quem dentre vós, diz ele, é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, homem desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens, gado, dádiva voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Isso é Ciro declarando. Então,
se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todo aquele cujo espírito Deus despertou para subirem e edificarem a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Também o rei Ciro tirou utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sobre a direção do tesoureiro, que o entregou contados a Zesbazar, príncipe de Judá. Olha só, né? É devolvido todos os utensílios. E aí ele vai falar também no capítulo 2, a lista dos que voltaram da Babilônia, né? São esses os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. E aí ele vai tratando, né? Os que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, eis o número, ele fala vários nomes, né? Não dá pra gente repetir todos aqui. Então ele fala, dos filhos de Parós, 2.172 homens. Dos filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Dos filhos de Paate-Moabe, 2.812. Dos filhos de Zatu, 945. E assim vai prosseguindo a lista. Era muita gente. Ou que essas pessoas obedeceram o decreto de Ciro, mas o texto fala que o Espírito de Deus os despertou. Isso me chama atenção. Será que estamos atentos ao despertar do Espírito de Deus nesses últimos tempos? Vamos pensar a respeito disso. A minha vida é a sua vida, é para a glória dele, né? E aí nós vamos ver que tem uma relação enorme no capítulo 2, falando de todo mundo, de toda a casa, de toda a família movida, despertada pelo Senhor, e que a sua casa seja movida e despertada nesses últimos tempos para cumprimento do propósito do Senhor. Toda a congregação junta foi 42.360, afora os seus servos, servas, que foram 7.337, e tinha 200 cantores e cantoras. Aí fala dos cavalos, dos camelos, né? Alguns dos cabeças da família, vindo à casa do Senhor, o qual está em Jerusalém, deram voluntariamente oferta para a casa de Deus, para a restauração daquele lugar. E aí nós vamos ver que os sacerdotes levitas de alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros, servidores do templo, habitavam nas suas cidades, como também em todo Israel. E aí é levantado o altar, isso mesmo, no capítulo 3, né? E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Que coisa maravilhosa ver o povo reunido, movidos pelo propósito de Deus. E aí o texto fala que eles firmaram um altar sobre as suas bases, ainda que estava sobre o terror dos povos de outras terras. Eles ofereceram sobre eles holocausto ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos. Em meio a toda essa construção aqui, nós vamos ver que haverá aqui muitos opositores a esse tempo, mas eles não se deixaram esmurecer, né? Celebraram a festa do tabernáculo, ofereceram o holocausto contínuo, sacrifício das luas novas, das festas fixas que Deus tinha determinado lá em Números 28. E aí nós vamos ver que eles começam a lançar os alicerces do templo, né?
Sacerdote, levitas, todos que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 24 anos para cima, para superintenderem a obra, né? Quanto aos edificadores, lançaram o alicerce do templo do Senhor, para louvarem ao Senhor segundo as determinações de Davi, o grande rei de Israel. Eles cantavam alternadamente, louvando e rendendo graça ao Senhor com estas palavras. Olha só como era o cântico. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sobre Israel, sobre todo o povo, jubilou com alta vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeça de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em voz alta, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não podiam discernir as vozes de alegria. O povo jubilava, o choro dos antigos, e o povo jubilava com tantos gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Um novo tempo é estabelecido em Israel. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos o nosso coração diante de Ti. Este povo, Senhor, estava sensível ao novo tempo que o Senhor queria estabelecer e todos se propuseram a restabelecer os muros e o templo do Senhor, a adoração, o louvor ao Senhor. Neste dia, Senhor, nós queremos também colocar a nossa vida diante do Teu altar, dizendo, Senhor, para que o Senhor desperte em nós também, nesses últimos tempos, sabe? Tempo esse de dificuldade, mas tempo onde o Senhor quer que restauraremos propósitos, papai, aonde estivermos. Queremos colocar diante de Ti a nossa vida, o nosso lar, a nossa casa, tudo que temos e tudo que somos diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.